Olá para você que nos vê e nos ouve, tudo bem? No Nepcast de hoje vamos falar sobre orgulho LGBTQIAPN+, e saúde. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, terapeuta holístico, professor universitário e é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E junto de mim, neste episódio, recebemos com muita alegria os nossos convidados. Caio Gaudêncio, que é gestor hospitalar e também está na gerência da AME Maria Lira, e Maria Luísa Lacerda, da Malu, que é advogada e empreendedora. Sejam bem-vindos e bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Oi, Léo, bom dia, Caio. Agradeço pelo convite, né? Muito importante a pauta que hoje vamos discutir um pouco e agradeço bastante o convite. Então, não dá para falar sobre o acesso à saúde para a população LGBT, QIAPN+, se a gente não pensar na noção de equidade. Na saúde a gente tem esse elemento muito importante, que faz parte, né, de toda a estrutura e da razão de existir do SUS. Ninguém vai ser cuidado da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma necessidade. Todos temos necessidades diversas e demandas diversas. E para a população LGBTQIAPN+, também não é diferente, né? E a gente, em junho, que provavelmente vai ser o mês que a gente vai conseguir lançar o programa, é o mês do orgulho LGBT. Eu acho que, antes de mais nada, a gente poderia falar um pouco sobre a sigla, né? A sigla que já recebeu tantas transformações. Antes era GLS, depois a gente colocou o L na frente, né? E outras letrinhas também vieram junto nessa representatividade. Ficou. Era GLS, depois ficou LGBT, né? E aí foram surgindo as siglas com o andar da caminhada e a inclusão, né? Porque nem toda pessoa é gay, nem toda pessoa é lésbica, nem toda pessoa é trans. E aí vem a pessoa que é queer, que é pan. E aí vai, né? Nas siglas, cada um com a sua vivência e com a sua identificação. Acho que a mudança mais significativa que teve foi quando a gente botou ele na frente, né? Que a gente coloca a mulher na frente dessa discussão. É verdade. Léo, você estava falando sobre essa questão da equidade, de acesso, tudo, né? E aqui a gente já estava rememorando algumas coisas da nossa aula de direito, né? Eu, como sou advogada de formação, e a gente desde cedo estuda, né, ali legislação, constituição, formação de constituição, direitos fundamentais, enfim. E a gente costuma dizer que a lei, nós todos devemos nos submeter à lei que está posta, né? A Constituição é como se fosse a lei-mãe, né? Onde todas as outras devem ali emanar. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente não pode submeter todos perante a lei de forma igual, porque todos estão em contextos sociais desiguais, né? Então a equidade, como você fala, é garantir igualdade na medida das suas desigualdades, né? Então a gente não pode tratar todos da mesma forma, pois senão estaríamos sendo injustos, pois cada um tem um contexto social, financeiro diferenciado. Então é a gente tratar cada um na medida das suas desigualdades. E aí entra a posição do Estado, né? Seja com ações afirmativas, seja com ações mais enérgicas,
para estar cuidando de todo esse aparato, quer seja dentro da saúde, nas escolas, com a população, né, LGBTQIAPN+, tanto para ser cuidada, né, dentro dos hospitais de forma diferenciada e em outros ambientes também, como essa questão dos banheiros, e aí cai tem muito, eu acho, mais propriedade dentro de uma como gestor hospitalar, assim, tem mais propriedade de falar do que eu sobre a questão que envolve toda essa saúde pública e também até dentro do processo de transição, né? Isso. É uma realidade difícil que a gente enfrenta no uso dos banheiros. Eu, por exemplo, não me sinto à vontade de entrar no banheiro feminino ou masculino em diversos locais. Então eu evito sair para não ter que usar o banheiro. Isso aí é uma realidade para mim, é um bloqueio que eu ainda tenho. E é medo. Medo de sofrer qualquer tipo de violência dentro desses ambientes, né? Porque a gente só quer um direito. E nas unidades de saúde a gente já tem essa humanização, né? E de ter um banheiro para trans está sendo até confeccionado as placas de identificação. Banheiro homem trans, homem cis, mulher trans, mulher cis. E vai ser colocado em todas as unidades de saúde. Isso aí foi um ganho gigante. Né? Inclusive eu fico grato à gestão por ter essa sensibilidade. Eu fico lembrando muito, e de relatos de homem trans que eu conheço, dessa dificuldade de utilizar o banheiro público em determinados espaços, inclusive a questão de risco de infecção urinária. Sim. Né? De reter a urina por não se sentir confortável e acolhido, de exercer seu direito de ocupar os espaços, de transitar como um cidadão nos lugares. E de uma necessidade básica, né, de utilizar o banheiro da forma como todo mundo utiliza. Eu fiquei muito chocado, né, de perceber que eles não saíam na rua, não iam se divertir ou ir para determinados espaços com esse risco que você relata. Exato. Eu mesmo evito de todas as formas. Eu nem bebo água quando saio de casa porque realmente eu não quero passar por isso. Pode ser que eu supere isso em algum momento, quando eu tiver minha passabilidade, sabe? Quando eu conseguir entrar num ambiente que eu não me sinta hostilizado, nem ameaçado. Você levantou um conceito muito importante, né? Quando a gente fala sobre a população trans, da passibilidade. Isso. Né? Essa capacidade das pessoas poderem, pelo estereótipo de gênero que a gente tem na sociedade, né? Do que é ser homem e ser mulher, transitarem, emulando essa noção que a gente tem sobre um homem cis ou uma mulher cis, né? Isso. E acredito para nós homens, acredito que esse processo ele se torna um pouco mais rápido, porque o nosso processo de mudança é mais rápido do que de uma mulher trans. Né? Então a gente consegue essa passabilidade de forma mais rápida. E aí a gente consegue entrar em locais que as pessoas não vão mais perguntar se você é trans ou homem cis. Porque a gente não quer estar falando isso. Né? Então é importante esse momento aqui, no qual eu exponho a minha identidade de gênero, é algo que eu escolho fazer, que é expor. Porque através da voz, da minha voz e da minha atitude, vai abrir espaço para outras pessoas verem que é possível a gente sair do lugar de escuridão e buscar o nosso lugar ao sol. Né? Então acho que é importante esses momentos assim e que homens e mulheres trans estejam sendo ouvidos para que a gente consiga trazer mais benefícios, políticas públicas, e tudo isso é benefício para a população. Enquanto a gente tem essa noção, né, da importância da visibilidade, né?
Inclusive, esse programa, nessa temporada, é muito estratégico, porque a gente está trazendo à tona uma discussão que muitas vezes fica ali debaixo do tapete. Os profissionais de saúde muitas vezes sentem-se envergonhados de poder conversar sobre a sexualidade com as pessoas que eles estão cuidando. Essas pessoas que são cuidadas também têm dificuldade de falar sobre a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, que são pontos muito importantes quando a gente fala de saúde reprodutiva, né? Eu estava lembrando sobre uma educação permanente que a gente fez aqui há um certo tempo, que a gente fez com as enfermeiras das unidades básicas de saúde sobre a saúde da mulher lésbica e bissexual. E de levantar essa ideia de que essas mulheres elas precisam ser cuidadas de uma maneira diferente, principalmente quando a gente fala de planejamento familiar, né? Que nem toda mulher que tem uma vida sexual ativa ela vai estar em vias de reprodução. Primeiro que eu já acho que saúde ela tem que estar presente nas escolas, né? Desde cedo ali, uma questão educativa. As crianças elas precisam, sim, não sei exatamente a partir de qual idade hoje se discute saúde com crianças. Se na legislação há algo descritivo sobre isso, a partir de qual idade. Mas a saúde precisa estar dentro das escolas para se discutir sobre tudo, né? Sobre a questão da prevenção, sobre a questão da reprodução, né? Sobre a questão até do respeito a esse ambiente que da questão do homem trans, da mulher trans, que desde pequeno, né, a gente entenda a respeitar os espaços e a entender que existem pessoas diferentes de nós, né, porém iguais também, né, somos seres humanos, mas entender do ponto de vista de saúde pública, mas também do respeito. Segundo, que é importantíssimo essa questão dos profissionais de saúde, eles estarem preparados para receber, né, mulheres lésbicas, bissexuais, como no meu caso, e sobretudo a mulher trans e o homem trans, né? Nós não estamos ainda preparados, né? Os hospitais, as unidades de saúde não estão preparados para isso ainda. Que é até bem triste, assim, na sua fala, enquanto você falava que você evita ir ao banheiro, assim, para mim isso bate no lugar, é muito triste, é uma questão muito básica e a gente ainda tem que lidar com isso diariamente. E aí vem a questão da mulher lésbica ou da mulher bi, enquanto querer ter uma entidade familiar, né? Uma família, constituir família. Muito, assim, não é muito comum a gente hoje também estar discutindo, falando, debatendo sobre esse planejamento, né? A mulher precisa de uma preparação diferente, aí precisa fazer uma fertilização, e assim, hoje o plano de saúde ele não cobre, né? A mulher para ter e buscar ter filhos, né, constituir família, ela precisa juntar uma grana bem bacana para poder se submeter a esse processo, para poder constituir uma família. Os planos de saúde ainda não estão, não cobrem, né, esse tipo de procedimento. Mas é isso. Eu até amplio a tua fala, Malu, sobre essa questão do respeito, porque a gente tem uma entidade muito importante que deve ser muito preservada, que é o corpo, né? O nosso corpo é também a nossa forma de transitar no mundo, né? Da nossa relação com o mundo lá fora é com o nosso corpo. Então, a partir de que a gente tenha, desde o começo, desde a tenridade, saber que vão existir
expressões diversas, as pessoas são diversas. O mundo não é esse binarismo de que tem o estereótipo do que é ser homem e do que é ser mulher. Não, existem pessoas que têm outras expressões e que a gente precisa respeitar essas expressões, legitimá-las ou, pelo menos, exercer a tolerância da coexistência de seres humanos tão diversos. E isso é muito fundamental quando a gente fala principalmente com relação às pessoas trans, pois isso adquire esse viés de que essas pessoas elas têm o mesmo direito de transitar como qualquer outra pessoa a vida lá fora. E de que isso é negado desde muito cedo, né? Então a gente tem a possibilidade de falar abertamente de quem a gente é, de quem a gente gosta, e nos diversos espaços é fundamental. Eu tive o privilégio de ter crescido numa família em que, na realidade, o que contava era, assim, amor, como você se sentia para se expressar, né? E quem você era, né? Nunca houve esse querer tolher a forma que você é. Sempre houve essa aceitação. A gente tem que ser o que a gente é e sempre o respeito a quem a gente amava e a como a gente se identificava. Então, eu tive esse privilégio de estar numa família com essa compreensão. Não sei, acho que tem um pouco a ver a questão, nós fomos criados e acreditamos ali, fomos criados com base na doutrina espírita, né? E a doutrina espírita, por mais que tenha 3 pilares, que é ciência, filosofia e religião, mas tem um viés de que, claro, sem proselitismos aqui, mas de que somos espíritos e ponto. A gente não tem que estar distinguindo, cada um tem o direito de amar quem quer que seja, tem o direito de se expressar de qualquer forma. Então, como a gente sempre teve em casa um pouco dessa criação, então tudo foi bem mais fácil do ponto de tolerância, do ponto de aceitação, do ponto de compreensão. E nós, desde pequenos, eu e meus irmãos, dentro do ambiente de escola, com a aceitação, né, com a compreensão de outras pessoas, vivendo de outras formas, nós sempre tivemos muito aquele acolhimento para com os outros, né? E eu, por exemplo, assim, eu vim identificar essa minha bissexualidade na faculdade. Então, foi na faculdade que eu olhei uma pessoa, a pessoa me chamou a atenção e eu disse, poxa, foi tão diferente. E aí, mas para mim já tinha aquela convicção de que a gente ama pessoas, não importa como elas sejam, né? Então, mas ali me tocou num lugar diferente, na faculdade, e eu disse, poxa, tô olhando para uma mulher, tô sentindo atração, tô gostando dessa mulher. E aí foi um processinho diferente também enfim, para mim foi uma questão muito tranquila, mas óbvio que a gente, enquanto bissexual, a gente também é muito hostilizado, tá? Porque assim, você nem gosta de homem só, nem gosta de mulher, e o pessoal diz, isso é uma bagunça, isso é uma perversidade. Como é que um dia você tá com homem e no outro dia namora com mulher? Aí já diz ao cara, aí cuidado aí, porque ela gosta de mulher. Então, também tem no contexto social, a bissexualidade ela é bem, né, hostilizada também. Citando Caetano Veloso, todo mundo quer saber com quem você se deita, né? Isso é muito interessante. E analisando aí a tua fala sobre a tua criação e o quão importante é a nossa criação, né? Nossos laços familiares e culturais. Porque diferente, né, da tua vivência, minha família é extremamente conservadora. Eu tenho um pai que é vaqueiro, daqueles bem bruto, e minha mãe uma vida inteira de catolicismo, todos do interior da Paraíba, e muito conservadores, assim, eles não conseguem compreender o meu processo. E quando eu vim
entender que eu não era, assim, eu nasci no corpo errado, isso foi lá em meados de 1994, eu acho, quando eu assisti um programa do Fantástico com Roberta Close. Eu estava brincando na sala e quando eu olhei para a TV, eu vi aquela reportagem e eu pensei, nossa, se ela era menino e pôde se tornar menina, eu posso me tornar um menino. E a partir daí, eu comecei a pedir a Deus nas minhas orações todo dia quando eu ia dormir, Senhor, por favor, me faz acordar um menino. E eu passei a infância fazendo essa oração. E aí, 34 anos depois, ele me faz acordar um menino. E é muito interessante, são vivências, né? E interessante também, assim, né? A gente tem um atendimento lá no centro espírita que a gente frequenta, existe um atendimento fraterno todas as segundas, e a quantidade de pessoas que trabalham no centro, que também tem, alguns têm formação psicológica e psicanalítica, foram buscar até para tentar acolher melhor algumas pessoas que vinham com seus problemas, e a quantidade de gente que a gente recebe lá, pedindo auxílio, para desabafar e ver como se comportar, de gays que não têm o reconhecimento em casa, os pais não aceitam, de trans que chegam muito, enfim, acabados assim emocionalmente, porque a família também não aceita. Então a gente está tendo uma quantidade muito grande de pessoas trans, de gays, de lésbicas, levando suas demandas, suas tristezas e querendo um pouco de acolhimento, uma palavra acolhedora, de um abraço, de um auxílio, em razão das dificuldades em que vive desde o nascedouro ali, desde a questão familiar, né? E é bem importante frisar, né? Quando a gente fala da saúde, a gente também levanta essa ideia da integração, né? Nós não somos somente corpo, nós somos corpo, mente, nós temos espiritualidade também. A gente precisa lembrar de valorizar, né, a trajetória religiosa das pessoas em prol desse processo de cuidado. E que as comunidades religiosas, elas têm sim uma importância muito fundamental no processo de cuidado das pessoas. E inclusive elas têm essa função tão importante, né, da acolhida e do conforto a pessoas que nesse núcleo social primário, que é a família, muitas vezes não tem. Ainda bem que a gente é muito privilegiado, né, apesar das questões da tradicionalidade, da família, da liberdade, a gente tem esse espaço de acolhimento. Mas infelizmente isso ainda é uma bolha, né? Tem muitos LGBTs que não têm esse nível de aceitação, ou esse nível de instrução que a gente tem, ou a cor da pele que a gente tem, e que passam por questões muito difíceis na sua expressão de vida, na sua expressão de liberdade, né? Então, aí de novo a gente bate na tecla da equidade, né? O quanto a gente precisa avançar enquanto políticas públicas de uma forma geral para o acesso a essa população. Lembrar que tem pessoas LGBTs negras com deficiência que precisam de um olhar muito mais alinhado, muito mais estreito, para que elas consigam ter um cuidado qualificado ou que consigam ter esses direitos básicos garantidos. É verdade. A gente ainda está... O processo ainda é muito... A gente às vezes até fica um pouquinho sem esperança, mas quando a gente vê o lugar que a gente se encontra hoje, para 10 anos atrás, aí a gente vem novamente de dentro, assim, esse sentimentinho positivo de dizer, poxa, avançamos em alguns lugares, né? Mas infelizmente ainda o ser humano tem uma deficiência enquanto ser humano mesmo, né? Porque quem ocupa os espaços de poder, as tribunas, não são os extraterrestres, né? São as pessoas que são produzidas, que vêm dentro da nossa sociedade, que recebem a educação dentro de sua família. Então,
complicado ainda essa questão do próprio ser humano ainda, apegado, né, a muitas questões que isso obviamente é passado de geração em geração, dentro do contexto familiar onde existem crenças religiosas, crenças sociais, valores ali, né? E a gente somos produtos, né, um pouco ali daquele meio, né, dentro da família da gente, como a gente é criado. E aí, por isso, tão importante os lugares em que deve ser democrático estar para todos, a gente conseguir colocar esse acesso de desconstrução dentro das escolas, especialmente dentro das escolas públicas, porque é ali de responsabilidade do Estado, né? Então, é importantíssimo ali falar sobre saúde, sobre diversidade, porque a criança, o adolescente, ali é um momento em que ele vai ter a oportunidade de ouvir outra coisa, além daquilo que ele escuta dentro do seu núcleo familiar, um espaço importantíssimo, até porque ali também ele lida com as diferenças, ele olha pessoas diferentes, de vivências diferentes e de expressões diferentes. E aí nesse gancho que eu vou pegar agora, o adolescente ou a criança, ele deixa de reproduzir a violência que muitas vezes escuta, presencia dentro de casa, ele deixa de reproduzir isso na escola e na sociedade no comum, né? Porque a gente vê crianças que na escola elas sofrem bullying, né? Se ela tiver um jeito mais afeminado, se for uma menina que esteja ainda em descoberta, se ela tiver um jeito mais masculinizado, ela é chamada assim de macho-fêmea, por exemplo, como eu fui na infância. E a gente acaba se retraindo e não quer mais ter contato com outros colegas, a gente não quer socializar. Porque a gente fica com medo de sofrer bullying o tempo todo. E antigamente o pessoal fala que é mimimi, né, o tal do bullying. Mas não é. É algo sério que, se não tratado, se não visto no início, vai reproduzir o trauma pro resto da vida. É um processo bem complicado, que reverbera para um ser humano mesmo numa idade mais avançada, né? Isso. E eu também estava aqui pensando nessa questão de espaços, né? E como lidar a dificuldade também na questão dos espaços de trabalho para as pessoas trans, né? Como as empresas privadas, né? Também não estão preparadas para receber. E assim, existem até a vaga, a pessoa, a mulher ou o homem trans, é capacitado, tem gabarito para assumir aquele cargo, e ele não assume porque as pessoas têm preconceito, né? Eu conheço pessoas que sabiam que a vaga ali, que existia vaga, era capacitado, mas recebeu a ligação dizendo que a vaga tinha sido ocupada por outra pessoa. A vaga foi ocupada por uma outra pessoa, mas a gente sabe que foi o preconceito que eliminou a vaga daquele cidadão. E é um preconceito velado, né? Acho que o mais duro é isso. Um preconceito revestido de outras coisas ali. Isso. E é algo que a gente tem medo, porque a gente precisa sobreviver, né? A gente, assim como um homem ou uma mulher cis, a gente tem contas para pagar. A gente tem nossos compromissos. O imposto é do mesmo jeito, é o mesmo valor. Engraçado, né? O mesmo valor que o seu. E na hora da gente conseguir uma vaga no mercado de trabalho, as portas são fechadas. Por que isso? Né? Quando você tem uma passabilidade, você acessa o emprego, mas se por acaso souberem que você é uma pessoa trans, aí vai começar aquelas discussões dentro do ambiente de trabalho, e ocorrendo até o fato de você perder o seu cargo ali por ter omitido que você é uma pessoa trans. Mas, poxa, eu preciso dizer que eu sou uma pessoa trans. A minha certidão de nascimento está retificada, está ali, eu sou um homem, meu nome está correto. Eu preciso estar falando que eu sou trans para
para servir de chacota nos ambientes, é complicado. Malu estava falando, acho que no comecinho, sobre as políticas de ações afirmativas, né? E da importância, acredito, que essas políticas elas têm para que as pessoas, sob o crivo da equidade, consigam transitar por esses diversos espaços. Acho que com relação às seleções públicas, a gente consegue perceber isso com mais veemência, né? Inclusive para a população trans, para a população negra, pessoas com deficiências conseguem ter essa parcela de vaga garantida ali. A gente fala de ação afirmativa quando são ações positivas em que o Estado ele tem que sair daquela posição negativa, vamos dizer assim, de ficar paradinho e somente de não invadir a esfera privada de alguém, mas dele ter uma posição diferente, de agir. Agora eu tenho que interferir de alguma forma para fazer alguma coisa, para tentar ali amenizar uma deficiência existente de anos, ou alguma problemática existente na sociedade, como são, a gente chama, né, as ações afirmativas. Existem tantas essas voltadas para os concursos públicos, as cotas, né, que a gente já conhece, tanto para as pessoas pretas quanto para as pessoas com deficiência também, e para concursos públicos, vestibular, em unidades federais, enfim. Só que eu acho que ainda é bem deficiente, pouco, né? É muito pouco, né? Quando a gente fala da necessidade do Estado estar com uma ação mais enérgica dentro da sociedade, a gente ainda vê que é muito deficiente, especialmente quanto à questão de saúde e quanto à questão de educação, né? A gente parece que vive sempre tapando o sol com a peneira, mas o básico que tem que ser bem feito, a gente não faz. Quer seja na segurança, quer seja do ensinamento na escola sobre saúde, respeito, a diversidade, enfim, quer seja nos hospitais e todas as pessoas que trabalham dentro da educação e da saúde estarem preparadas para isso, né? Não adianta também a gente só dizer, vamos fazer aqui um banheiro, né? Lógico, isso é positivo, isso é importante, mas as pessoas elas precisam estar preparadas para receber e lidar com todo e qualquer tipo de ser humano, né? O respeito ali tem que imperar, mas também a necessidade de saber cuidar de forma diferente o trans, a mulher trans, o homem trans, enfim, o gay, a lésbica, e todos os seres ali na demonstração de suas diversidades. Eu fico pensando assim, talvez se a gente parar para pensar e pensar refletir sobre essas questões há 10, 20 anos atrás, a gente não conseguiria ter esse nível de discussão, de abertura, né? De perceber criticamente esses processos. Eu acho que a gente tem avançado sim sobre essas questões, mas ainda é muito pouco. A gente precisa pensar mais sobre isso, trazer mais à tona, trazer mais visibilidade sobre esses processos. Eu acho que a gente precisa naturalizar, né, que os locais estejam preparados para naturalizar aquele ser humano, independente do gênero, da sexualidade. Naturalizar, normal. Uma pessoa normal, comum, chegando aqui para ter acesso ao serviço. Que maravilha. Gente, eu tenho uma notícia ruim para dar. Nosso programa está chegando ao fim. Que péssimo. Foi triste. Espero que a gente consiga em outros momentos levantar essa discussão, né?
e pensar um pouco mais e inclusive trazer avanços, né? Espero que em uma próxima oportunidade a gente traga boas notícias, boas práticas que a gestão pública como um todo tenha trazido sobre essa pauta, né? Então, assim, foi um programa maravilhoso e a gente levantou uma discussão muito válida, né? Nesse lugar que a gente está, da saúde. Então, eu queria agradecer a vocês e queria deixar a microfone aberto para vocês poderem trazer um recado final e se despedir da nossa audiência. Léo, Caio, prazerzão, Caio, né? Conhecendo você hoje, conhecendo pessoalmente Léo também hoje. Agradeço o convite, as meninas que estão aqui também nos bastidores. Então, fico muito feliz pelo convite, né? Por a gente estar discutindo e conversando, trocando experiências com pautas tão caras à sociedade. Estou aberta aí, né, para que a gente possa, talvez, algum outro dia também, mesmo que não seja aqui nessa pequena tribuna com o microfone, a gente possa conversar e discutir coisas, projetos, assuntos, pautas em outros lugares. Então, agradeço bastante o convite e fica o meu prazer aqui imenso também por estar conhecendo vocês hoje. Eu quero agradecer também, um prazer imenso estar aqui com você, Malu, com o Léo, com toda a equipe do Nepcast. E agradecer a oportunidade de estar aqui e trazendo meu lugar de fala. Eu espero realmente que em breve possamos voltar ou discutir em outros ambientes, como bem a Malu falou, benefícios, né? Trazer benefícios, discutir políticas públicas para que esse acesso à saúde seja cada vez mais garantido e humanizado. Muito obrigado. Que maravilha. Eu que agradeço a presença, ao chamamento, né? A resposta ao chamamento que foi feito e fiquei muito feliz com a presença de vocês. É um prazer conhecer vocês pessoalmente. A gente tinha trocado figurinhas, mesmo que breve, e já foi muito bom. Então, a gente vai finalizando o nosso Nepcast de hoje com mais um tema importante sobre orgulho LGBTQIAPN+, e saúde. Agradecemos aos nossos convidados, ao nosso convidado e nossa convidada, e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até uma próxima.